Eu sou Alexandre Valverde, sou médico psiquiatra, mantenho o canal República 1411, agora a gente está criando esse canal Incêndios, Verso e Reverso, para falar sobre questões de política, arte, religião e psiquiatria, comportamento. Eu sou Marcelo Câmara, sou jornalista, trabalho há um bom tempo com produção de audiovisual e estou nesse projeto também para refletir sobre todos esses assuntos que eu acho importantíssimo nesse momento que a gente vive. Sou Guilherme Traveiro, sou ilustrador publicitário. Eu encontrei o Ale e a gente foi se conectando, e tem o Maio e o Nico hoje. Acho que por isso a gente está todo mundo junto. Eu sou Nicolau Vergueiro, sou artista plástico e pesquisador. Estou morando no Brasil há pouco tempo e estou à procura de algo melhor e diferente. A gente estava conversando sobre essa questão desse período de incerteza e desse período de quarentena, como as pessoas elas tendem a ficar deprimidas, a ficar ansiosas, né? Que é uma coisa que você sabe muito mais do que a gente, porque trabalha com isso e tem trabalhado muito atendendo as pessoas nesse período. Então, como esse período de incerteza traz essa instabilidade emocional, afeta na questão da saúde mental, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho do que você está vivenciando com seus pacientes e que tem observado no bate-papo aí online com as outras pessoas. Beleza. Bom, vamos começar então puxando por esse tema aí, né? Que acho que quando a gente tinha começado a pensar já no nosso canal, a gente já trazia essas questões da psiquiatria, né? E relacionada aí com política, com o que está acontecendo com religião, com arte, né? E acho que a gente está vivendo todas essas coisas de uma maneira bastante explosiva, assim, né? Então acho que nada mais pertinente do que os eixos aí do nosso canal para falar sobre o que está acontecendo. E assim, quando a crise começou, muito rapidamente, né, acho que também porque eu sou profissional da saúde, então eu já estou na linha de frente, eu fui percebendo a pressão sobre a gente, né, a pressão no sentido do trabalho, as demandas e tal. E nas 2 primeiras semanas, que eu acho que foram as semanas mais difíceis, porque foi as semanas que eu estava tentando entender o que ia acontecer, o que estava acontecendo, como eu ia me organizar, eu já estava prevendo, né, essa subida também, acompanhando a crise infecciosa, uma subida dos sintomas de ansiedade e depressão. Né? Acho que a gente já conversou sobre isso, acho que nunca repeti, que São Paulo, né, nós vivemos numa cidade que é considerada a cidade mais deprimida e ansiosa do mundo, né? Uma pesquisa chamada Megacities, que foi feita pela USP, 28% da população adulta de São Paulo é depressiva e ansiosa. E imaginando já toda essa questão de como o confinamento poderia gerar angústia, conflito, solidão, a gente já supunha, né, e vislumbrava aí não só uma tsunami aí de doença infecciosa, mas uma tsunami de sofrimento, né? Sofrimento mental, principalmente. E isso já está se mostrando. Acho que a gente ainda está com um confinamento bastante curto, né? A gente começou aí há um mês, um pouquinho mais, para algumas pessoas um pouquinho menos. E, na verdade, também a gente não pode falar que o Brasil está em quarentena, em confinamento, porque, na verdade, só metade do Brasil está fazendo confinamento, né? O nosso país ainda não se conscientizou completamente. Então, assim, os esforços das pessoas que já estão confinadas, na verdade, ele vai um pouco não vou dizer que por água abaixo, assim, mas ele é um esforço parcial que não é, na verdade, o melhor de todos, porque se o confinamento não for geral e restrito,
ficam acontecendo esses furos que a gente vai ver a repercussão disso daqui a 2, 3 semanas. E né, acho que essa questão que está todo mundo aí virou uma polêmica, né, do controle da presença das pessoas de acordo com o celular, então o Google que vai dizendo do GPS aí onde que a gente está e tudo mais, e que dá para entender o esforço disso, de tentar observar a população como um todo, ver como a gente está se comportando, mas o que eu acho que é impressionante, assim, expressivo, é pensar que tem ainda 45% da população que não está seguindo, né, à risca o isolamento. Ou seja, são 100 milhões de pessoas nesse país. A gente está falando de uma Alemanha junto com 2 Portugais. A gente está falando de uma França, de população inteira negligente. E essa soberba, né, essa arrogância das pessoas que acham que não precisam se confinar, não precisam participar desse isolamento, não precisam entrar nesse esquema, a gente não consegue ver o resultado disso 2, 3 dias depois. Não é isso. Né? Então, acho que eu vou acabar respondendo uma pergunta sua, Gui, que você estava colocando agora antes da gente começar a gravar, né? E essas informações sobre medicina? O que está acontecendo? Quais são as informações reais? A gente vê na televisão, os caras estão divulgando os fatos reais ou não estão? Quais são o que é concreto nessa história toda? E acho que, assim, para além de toda a questão de como os governos podem ou não podem contar essas histórias, para também não deixar as pessoas em pânico. Quer dizer, tem um monte de estratégias aí dessa narrativa que a gente vai gerando, uma narrativa oficial, que tem que ser cuidadosa, né, para não fazer as pessoas também entrarem em desespero. Então, acho que tem sim um certo refreamento do modo como essas coisas são contadas, mas tem um fenômeno que é o da própria doença, do tempo de latência dela, que faz com que a gente só saiba a verdade da doença 15 dias depois que ela começou. Então, assim, uma imagem que eu acho bonita para pensar nisso é quando a gente olha uma estrela no céu. A gente olha para aquela estrela e fala, pô, que linda, aquela estrela está brilhando agora. Na verdade, ela não está brilhando agora. Aquela luz que a gente está vendo, ela já viajou ali, ó, milhões de anos. Aquela estrela talvez até esteja morta, mas a gente está vendo ali a estrela brilhar, achando que ela está ali presente no céu naquele momento. E com o vírus não é diferente. Por quê? A foto que eu tiro hoje, dia 14 de abril, na verdade, ela corresponde a um fenômeno que aconteceu 15 dias atrás por causa do período de latência dessa doença. Então, quem apareceu doente hoje, na verdade, já está doente faz 2 semanas. E quem hoje se infectou no dia 14, a gente só vai saber no dia 29. Porque aquela pessoa está ali na dela, tal, não apresentou nenhum problema e tudo mais. Eu estou jogando 15 dias aqui, que é um tempo limite, né? Tem se falado entre 3 a 8 dias, mas a gente não conhece exatamente essa doença e como ela se manifesta, então eu prefiro pensar que a gente está sempre em atraso de 15 dias em relação à verdade da doença. Agora, isso a gente está falando do retrato das pessoas que estão adoecendo, né, que estão doentes. É muito diferente do número de pessoas que morrem. Aí acho que tem uma coisa da negligência do Estado, do modo como eles querem ou não contar o que está acontecendo. O que a gente vai vendo por aí, em matérias de jornais independentes e tal, a gente está falando aí de Mídia Ninja, de Intercept, jornais mais sérios, assim, que estão mais preocupados com os fatos e com as verdades. Você vê, assim, relato de coveiro falando que nunca trabalhou tanto na vida, a gente vê aquelas fotos sinistras, né, daqueles drones vendo fotografia de vala comum, as pessoas sendo enterradas aos montes e tal. E aqui no Brasil, a gente ainda está no comecinho da pandemia. As pessoas que estão achando que essa pandemia vai acabar dia 22 de abril, com o encerramento da quarentena do Dória, tá totalmente fora da realidade. Assim. O que acontece? O governo não pode ficar decretando quarentena de 2 meses, de 3 meses. Você tem que decretar aos poucos. Então você vai falando, ó, mais 15 dias. Vai chegar dia 22 de abril, eles vão falar, ó, dia 15 de maio. Vai chegar dia 15 de maio, eles vão falar dia 30 de maio. 30 de maio, 20 de junho. Então eles vão comendo as beiradas, assim. Porque se você falar assim, vamos decretar um fechamento do país por 3 meses, as pessoas entram em colapso, né? E aí, para retomar o que você estava perguntando, Marcelo, eu já tenho visto alguns pacientes meus aumentando mesmo o nível de ansiedade, pessoas que no começo do confinamento estavam achando que ia ser uma coisa que fosse durar 3 semanas e tal, mas agora estão percebendo que não, que isso vai se estender. E aí, acho que as pessoas tinham guardado uma certa energia para ficar em casa, meio zen, segurando a onda, falando, bom, é uma fase difícil, vamos esperar. E agora que a perspectiva disso vai se arrastando, as pessoas vão perdendo um pouco também essas barreiras e vão se soltando mais.
E aí, quer dizer, as pessoas que estão convivendo com outras, né, eu tenho visto muito isso em casais, famílias e tal, você vai vendo muito estresse acontecendo, situação de violência verbal, violência física, você vai vendo ataques, né, porque as pessoas vão ficando enfadadas umas das outras, de saco cheio, 24 horas olhando para aquele mesmo rosto, ouvindo aquela mesma voz, tendo que lidar com o cotidiano daquela pessoa que está ali invadindo o teu espaço e tudo mais. Então, a gente já vê as pessoas entrando em conflito por isso, assim. E o que eu tenho falado é assim, que a gente nem sequer tem a opção de pensar assim, bom, eu estou estressado aqui com o meu companheiro, com a minha companheira, com meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, com a minha irmã, não importa, com o gato, com o cachorro. Eu vou dar um pulo no barzinho. Eu vou dar uma desestressada, vou passear, vou para um parque, vou correr. A gente nem tem essas opções. Então agora a gente tem que engolir isso a seco e ainda metabolizar tudo isso em casa, na presença daquela pessoa com quem a gente se desgastou. Então, vai ser uma fase muito difícil. Isso daqui está começando agora também. Eu acho que as pessoas têm um certo nível aí que elas vão esticando elástico e vão aguentando e vão segurando. Uma hora o elástico vai romper. E a hora que romper, a gente vai ver aí todo tipo de situação aparecendo. Não sei se vocês viram alguns estudos que foram publicados agora, nesse último mês, das populações das cidades chinesas que estavam em confinamento e que começaram a sair do confinamento, cara. Você tem assim números absurdos, assim, tipo 73% das pessoas com sintoma de depressão, 30% das pessoas com estresse pós-traumático, 40% das pessoas com sintoma de depressão grave, 30% das crianças com transtorno de estresse pós-traumático, aumento de 50% dos divórcios. Quer dizer, aquela previsão de que essa pandemia também ia ser uma pandemia psiquiátrica está aí. Já não é mais nenhuma previsão, já é um fato real, já está acontecendo. Olha, e só te cortar um minutinho. Não, imagina, claro. E tem o lance que as pessoas voltam a adoecer, então pessoa que já teve, pega de novo, sim, e mais pessoas morreram na mesma semana. Tipo, 60, 70 pessoas no mesmo... Exato. Então é assustador, assim. Cara, a gente tá com uma amiga nossa que aconteceu isso, né, super querida, que foi a primeira pessoa que eu conheci que teve a Covid aqui no Brasil. Então, assim, que eu tava comentando antes da gente gravar, né? E essa nossa amiga tava com a gente, eu convivi com ela 3 dias antes dela abrir o quadro. Ela abriu um primeiro quadro leve, então a gente ficou até, pô, que legal, que bom. Ela é uma pessoa super saudável, come super bem, é uma mulher magra, não fuma. Então, assim, falou, putz, meu, legal. Só que deu 2 semanas depois que ela negativou o teste dela, abriu de novo um quadro com a carga viral explodida, assim, e ela piorou bastante, mas ela tá bem agora. 2 semanas depois. 2 semanas. Ela teve 1 semana de doença, deu 2 semanas, ela apresentou de novo um quadro que durou 2 semanas. E aí, ela tava até no segundo cara. Exatamente, porque parece que a doença faz uma curva, assim, sabe? Então não é só o nível da infecção que fica fazendo duas corcovas, assim, é tipo, a própria doença na gente, ela apresenta um comportamento assim. Então, às vezes a gente está vendo um ministro, um figurão político que ficou doente, melhorou, daqui a 2 semanas pode ser que ele piore muito, entendeu? Porque a gente não conhece a história natural dessa doença, a gente não sabe como esse vírus se comporta. Então, a gente está aprendendo na raça, ali no dia a dia, apanhando. Então, é uma questão muito preocupante, porque você pensa assim, bom, o que acontece? Será que ela foi reinfectada? Eu tô falando dessa minha amiga, né? Será que o vírus sofreu uma mutação e ela pegou outro vírus? Ou será que era o mesmo vírus que estava no corpo dela e apresentou uma mutação e piorou? Ou será que o vírus se escondeu em algum lugar do corpo dela e reapareceu? Que nem o HIV faz isso, né? O HIV se esconde nas células lá do CD4, fica escondidinho lá, depois aparece de novo. Então, e Átila falou que a doença pode ficar até no coração, né? Tem pessoas infartando... Por causa do vírus. É que não tem estudo, né? Mas por causa do Covid. Infartando, e aí também não... Sim, um vírus, cada vírus apresenta um tecido de predileção, né? Nunca é só um tipo de tecido. Então, assim, tem vírus que vai se reproduzir nas células do sangue, nas células brancas, tem vírus que vai se reproduzir nos músculos, tem vírus que vai se reproduzir no coração, tem vírus que vai se reproduzir no cérebro. O próprio HIV, por exemplo, que é um vírus que todo mundo conhece, aí faz 30 anos que a gente acompanha o HIV, ele se reproduz nas células de defesa, mas ele se reproduz no cérebro também. Tem quadros psiquiátricos específicos de quem tem HIV. Né? Quadros de alucinação, de delírio, que é de quem tem HIV. E aí, assim, para vocês terem uma noção de como é difícil produzir vacina para um remédio, faz 30 anos que a gente está tentando produzir uma vacina para o HIV e não conseguiu produzir. Então, quem disse que a gente vai conseguir produzir rapidamente uma vacina para o coronavírus? É porque a gente está querendo ser otimista que a gente fala isso, mas não necessariamente isso vai ser verdade. Porque a gente não confunda o coronavírus, ele não é o influenza, ele é um outro vírus.
O influenza é um vírus de gripe que a gente já tem vacina, a gente vai entendendo como ele vai se mutando e vai tentando criar, mas todo ano a gente tem que fazer vacina nova. O coronavírus a gente não tem. E então tem muitos aspectos dessa doença que ainda estão para serem observados e tal, comportamentos da doença que a gente ainda não entende. Eu já também, por essa minha mesma amiga que estava fazendo esse tratamento, ela falou já que tem 2 cepas no Brasil. E aí a gente vai ouvindo assim as histórias, porque assim, eu como médico eu vou recebendo informações que não são as que chegam para vocês pela mídia, né? Então, informação de colega, é o cara que está ali no pronto-socorro, é o cara que está no IML, é o cara que está na linha de frente ali. E aí você vai ouvindo todo tipo de relato, né? É difícil ficar publicizando esse tipo de coisa porque isso pode gerar pânico e tal, mas assim, a situação é muito mais grave do que as pessoas, uma parte da população quer acreditar, né? A gente tem aí eu acho que tem um campo que está ficando muito claro em relação ao comportamento diante dessa doença, que é o campo político, né? Que acho que as pessoas mais progressistas, e eu não estou querendo dizer que assim, a esquerda contra a direita, eu estou chamando de progressistas mesmo as pessoas de centro, pessoas de direita um pouco mais esclarecidas e tal, mas que tem claramente uma nuance desenhada entre as pessoas que têm essa questão da solidariedade, da compreensão da sociedade como um todo, como um grande organismo, que é um pouco essa ideia, a visão da esquerda, e que está conseguindo se mobilizar num cuidado, e aí você vê aquelas pessoas que fazem a política do egoísmo, a política do individualismo, a política da não solidariedade, né, a política do minha farinha pouca, minha opinião primeiro. Você vê que essas pessoas estão se comportando diferentemente, só que o vírus ele não vai fazer escolha, ele não vai dizer quem é quem aqui nessa história, ele vai pegar quem se expuser. Então a gente vai acabar vendo também uma deriva dessa doença que está relacionada com as opções políticas, né? A gente já está vendo aí o pessoal fazendo manifestação na rua, vestido de verde e amarelo, então claramente assume uma posição política de desdém, inclusive, em relação a esse fato óbvio dessa doença, e se expondo pessoas, bloqueando ambulância na Avenida Paulista, negócio assim completamente aberrante. Então, assim, é interessante isso, né? Porque parece que as pessoas que estão mais sãs de espírito são as pessoas que estão mais, entre aspas, paranoicas, né? Cuidadosas, assim. Aconteceu uma inversão, né, desses valores, né? No que tá, assim, as pessoas que estão mais receosas e medrosas e amedrontadas, no fim das contas, são as mais sãs de espírito, né? E as que estão mais irresponsáveis são as que estão alardeando uma suposta liberdade, né? Como se você ficar circulando num ambiente funesto, aí, infectado, fosse fazer exercício da própria liberdade, né? E aí, só para fechar minha fala, depois eu passo a bola para vocês, que eu também queria trazer esse tema hoje para a gente trazer a questão da religião, né? Como essa questão justamente, porque acho que no Brasil, infelizmente, né, tem um campo político aí da extrema-direita que ele está praticamente, vamos dizer assim, coincidente e de uma intersecção muito importante com os movimentos neopentecostais. Não estou fazendo tábua rasa de todos os evangélicos, acho que assim, tem muita nuance, obviamente, mas existe também grupos dessas igrejas maiores, principalmente, né? Não estou falando das pequenas igrejas, mas que assumem essa roupa política aí do verde e amarelo e que tem esse discurso muito presunçoso, né? De você falar assim, não, Deus vai me proteger, eu sou ungido, meu pastor falou que a gente não vai morrer e tal, e que estão se expondo. E mais uma vez, né, essa pessoa pode ficar feliz porque ela está achando que Deus está protegendo hoje, amanhã, no sábado, no domingo, tal. Daqui a 15 dias a gente vai poder conversar de novo e ver que isso daí não aconteceu. Então, assim, a gente vê grandes... acho que assim, quando você vê uma missa, né, a missa de Páscoa foi nesse domingo passado, né, quando você vê uma missa de Páscoa com o Papa sozinho no Vaticano, praticamente, isso é uma mensagem super forte, né? E você vê as grandes religiões todas cuidadosas nesse sentido, e aí você vê uma das maiores religiões brasileiras numa relação displicente para com seus fiéis e numa lógica perversa mesmo, né, de expor essas pessoas à morte, né? A religião ela está aí para colocar as pessoas diante do sagrado, diante daquilo que é vivificante, diante daquilo que é promotor da vida. E você vê um desdém em relação aos cuidados
e uma exposição à morte, como assim, sei lá se a gente pode usar essa mesma palavra, mas a religião do Satanás, assim, a religião da morte, a religião do inferno, né? Que quer jogar essas pessoas literalmente na fogueira e ainda com uma lógica perversa de devolver à pessoa a culpa se ela ficar doente, né? Então você não é o fiel adequado, que se você acreditasse em Deus você não ia ter pego essa doença, você teria sobrevivido. Quer dizer, essa lógica que a gente vê, essa dinâmica do neopentecostalismo no Brasil, já antigo, né? E aí a gente vê isso aflorado, exacerbado e com uma roupagem, vamos dizer assim, um verniz de suposta liberdade econômica, suposta preocupação com as nossas carteiras, os nossos bolsos, o nosso dinheiro. Só que o que a gente vai fazer com o dinheiro guardado se as pessoas começarem a morrer? Então, assim, que crueldade é essa, né? Que nível de perversidade é esse que está nos corações dessas pessoas aí, ou na falta do coração dessas pessoas que estão aí, são esses líderes e tal, que pegam literalmente seus rebanhos, né? As pessoas que eles congregam, e estão jogando para o cadafalso, assim, estão jogando para o abismo, né? Então, é uma situação super grave, uma situação extremamente triste de ver, porque essas pessoas elas recusam os pastores e os arrebanhados, né? Uma posição crítica em relação a isso, né? Isso eu não sei, é paralisante ver uma situação dessa, né? A gente vai ficando meio embasbacado de ver que as suposições que a gente fazia de o quanto essas pessoas podiam cegamente obedecer a esses supostos líderes, até onde ela chegaria, né? Ela chega no limite da pessoa se expor à morte. É um negócio, assim, impressionante. Passo a bola aí, pessoal. O que vocês quiserem falar. Só para pegar um link aqui, Ale, daí eu acho que o que chama atenção, se a gente juntar a questão da depressão, a questão da ansiedade, a gente poderia tentar uma tradução aí num sentimento que eu acho que é um denominador comum para todos nesse momento, até mesmo aos mais corajosos, que é o medo, né? Esse sentimento. Ou é o medo de ficar doente, contrair uma doença que pode te matar, inclusive, ou ficar doente, sofrer, ou então contaminar alguém. Ou até mesmo o medo do prático, do dia a dia. Como é que será o mundo? A falta de emprego. Então, eu gostaria de saber aí do Gui e do Nico, né? O que vocês têm ouvido aí mais em relação a essa questão do medo das pessoas? O que as pessoas temem com essa doença mais, no bate-papo que vocês têm tido aí? Quer falar, Nico? Não sei, eu estava pensando em algumas coisas também, tipo... não sei se... Acho que de alguma forma eu vou responder o que você está perguntando do medo. Mas, assim, o que mais me interessa, de algum modo, ou o que mais ressalta, assim, é esse senso de coletividade, assim, que a gente está meio entrando em conflito ou entrando em termos com o nosso senso de coletividade, assim, tanto no negócio e de vários modos. Uma coisa que eu pensei, assim, tipo, das particularidades de cada país é o senso de como o povo lida com o Estado, né? Se confia no Estado ou não. Aqui, obviamente, a gente não confia no Estado e nunca confiou, acho que historicamente, acho que é a coisa mais importante da fundação da nossa cultura, essa meio corrupção de tudo, assim, enfim. E, tipo, falo com amigos no norte da Europa que a situação é um pouco diferente, que eles têm uma confiança no Estado, têm uma coisa mais unificadora, que o coletivo se pega, não sei também. Estou pintando com, sei lá, pinceladas grosseiras, assim. Mas, e aqui, acho que também, tipo, seguindo o que eu estava falando na outra sessão, assim, de entender esse coronavírus como uma coisa profética que está entrando, assim, na nossa cultura. Tipo, acho que a gente está usando esse coronavírus, está refletindo, né? Todos os
as implicações das devidas culturas que já aconteciam, tipo o evangélico, como você está falando, os líderes do evangelho, da igreja evangélica, expondo os seguidores a tanta a morte, já estava acontecendo de uma maneira, né? Os dízimos já eram uma coisa, muitos miseráveis já davam seu pouco dinheiro para essas organizações. Então, acho que a gente está refletindo todos os aspectos nessa ansiedade, assim. Esse senso de coletividade, assim, por exemplo, eu estou me questionando o meu, nem dever, assim, mas assim, tipo, não estou afetado, tipo, não conheço ninguém que estou em quarentena há X semanas e tem um lado da minha vida que parece que nada mudou também. É estranho conceber disso quando você não abre a janela e vê mortos, caídos. Eu tenho uma situação privilegiada que eu abro a janela, tá um sol, tá bonito. E, tipo, hoje eu me peguei pensando, mas aquela coisa, esse negócio da quarentena, de novo, voltando ao Estado, acho que não está sendo... Acho que a gente não tem esse senso para entender, e não tem ninguém em cima também explicando para a gente que não é... É uma coisa meio tipo de confiar no coletivo, né? Tipo assim, mesmo se eu já peguei, se eu estou imune a esse coronavírus, eu não vou, sinto que eu não vou participar do mundo. Agora eu estou ok, porque se todo mundo pensar assim, não existe a quarentena. Então, um senso de coletividade assim maior do que a ciência, tipo, se eu for, alguém vai pegar, tipo, um outro senso que eu desconheço assim na minha vida. Tipo, de todo mundo fazer a coisa certa para o bem de todos, né? Tipo, ecologia é uma coisa que eu já tive muita discussão com gente que, tipo, parou de usar avião, por exemplo. Eu falo, mas, uma pessoa, você parando de usar avião, não vai afetar é muito egoísta até, tipo, eu paro. Mas eu entendo também que, tipo, é uma confiança em todo mundo. Tipo assim, não, eu vou parar de usar avião porque, tipo, eu confio em mim e acho que tem outras pessoas que têm os mesmos ideais que mim. Sabe, assim, eu não sei. Tem uma coisa que eu não estou entendendo, assim, dessa coletividade e desse versus esse individualismo, assim. Se eu estou ok, eu não vou sair, mesmo se eu tiver certeza que eu não estou infectando ninguém e nem vou ser infectado, ainda é importante você saber que, tipo, a sua ação significa alguma coisa, né? Tipo, é um senso coletivo que eu desconheço, de novo. Porque, assim, eu estou tentando pensar no coletivo sem ser afetado, porque eu tenho um privilégio. Então, sei lá, estou indo numa tangente. Mas o que eu pensei hoje cedo também, lidando com que vocês estavam perguntando já ou propondo para a conversa de hoje, e que aponta nesse negócio do coletivo também, que aí eu acho que volta para a depressão do medo. Tipo, eu estava tentando pensar ou entender, tipo, no mundo registrado, essa coisa do trauma em massa, o trauma social, o coletivo, tipo, quando tem guerras e o Holocausto, que é diferente também. Tipo, como você disse, Alexandre, São Paulo tem milhares de pessoas deprimidas. E claro que deve ter razões similares, porque essas pessoas são deprimidas no mesmo contexto. Mas essa quarentena agora, a gente está sendo vítimas no espectro de quem sofre mais ou menos de um mesmo trauma, né? E isso é muito interessante, assim. Aí eu fui tentar pensar na psiquiatria mesmo, sei lá, o pouco que eu sei, assim, tipo, como que isso foi trabalhado. E eu me lembrei, tipo, de pessoas que nem o Frantz Fanon, que escreveu, tipo, do algerianos, que fala, the Algerians, que, tipo, que passaram trauma de colonização coletivo. Argelinos. Tipo, argelinos, quais são os... Não sei, porque acho que a gente vai lidar com uma coisa coletiva muito forte, né? E sei lá, nesse reflexo da nossa dualidade agora, desse binário do comunista e do fascista, que nem sei o que significa mais essa linguagem, a gente está lidando com isso, sei lá, esses ideais respectivos estão, tipo, super
quase soberbos das suas posições, tipo os comunistas. Como você falou, tem não sei também, porque não dá para eu sair de fora e observar objetivamente essas duas coisas. Mas o meu ponto é o meu outro, que seriam esses fascistas ou os evangélicos, não para generalizar, eles têm um senso de coletividade também que eu desconheço, entendeu? E eu não estou tentando convencer ninguém. Esse senso de coletividade que eu acho que é importante a gente chegar em... não é de convencer ninguém a um ideal, ao outro. Eu não sei. E assim... acho que eu não respondi nada, assim. Eu estou mais pensando no... Não, mas você trouxe perguntas incríveis. Eu estou anotando tudo que você está falando porque já abriu para várias coisas para pensar, assim. Muito legal, porque você levantou muitas questões que estão bem interessantes mesmo. Gui, você quer completar aí? Quer falar o que você está pensando? Respondendo um pouco do que o Má pontuou aí, jogou para a gente, eu tenho conversado com algumas pessoas, e aí eu acho que todo mundo do meu círculo, todo mundo não, mas 80%, 90% das pessoas que estão do meu círculo são publicitários, então estão conseguindo trabalhar de casa, são artistas ou pessoas que têm algum projeto, né, que já tocavam de casa, e o que me preocupa é que essas pessoas não estão preocupadas com o depois. O que me deixa triste, porque se a gente pensar hoje, eu escutei em algum lugar falando que se acabasse agora, ou acabasse na semana que vem, ou no dia 22, tudo voltaria ao normal. Não, as pessoas não sofreriam impactos, porque, felizmente, elas não viram nenhuma desgraça acontecendo do lado delas. Então, a gente sabe que o Ale consegue dar alguns exemplos, porque ele vem de família de médicos, e ele é médico, então, óbvio que vai saber de mais notícias, mas enquanto não chegar na nossa família ou algum ente querido ou algum amigo, a gente vai agir naturalmente. Então, hoje eu fui no mercado, melhorou muito a quantidade de pessoas que estão de máscara, né? Mas ainda assim tem gente sem máscara. E tem gente fazendo fila amontoado, sabe? Eu estou um pouco preocupado com isso, e aí, respondendo, o meu círculo parece estar natural. Então, eu perguntei, para encerrar assim, eu perguntei para algumas pessoas ao longo dessa semana, e algumas respostas foram: no começo eu surtei, e agora estou até gostando de ficar de casa. Então, assim, isso me preocupa, porque eu tenho acordado no meio da madrugada, eu tenho acordado 4 horas da manhã, eu tenho acordado 3 horas da manhã, eu tenho déficit de atenção, então eu passo a maior parte do dia bem acelerado e sem conseguir me organizar direito mentalmente, se toma remédio ou não, independente disso, mas eu acordo no meio da madrugada com a cabeça 100% vazia e me coloco a pensar em 1 milhão de coisas. E completamente contrário de tudo isso que eu falei até agora, que as pessoas estão agindo naturalmente, que as pessoas estão... que as pessoas não estão preocupadas. Eu acordo de madrugada pensando, puta, pode dar uma merda muito grande, a gente vai ver gente caindo do nosso lado, eu posso morrer. Eu chego até mim, sabe assim, vai até chegar em mim. Então, eu não sei, eu não sei se eu respondi, mas eu estou um pouco preocupado. Ao mesmo tempo, também não estou. Ao mesmo tempo, estou nessa posição dessas pessoas, de tipo, eu sei dos meus privilégios, e a gente sabe dos nossos privilégios aqui, nós 4. Estou numa casa super confortável, tenho sol, eu abro a janela e é super tranquilo, igual o Nico falou, abro a janela e eu vejo um sol do caralho, não escuto barulho, porque eu moro numa vila pequenininha. Então, assim, também não consigo ver aqui fora, sabe? Então, ao mesmo tempo, vira um conflito mental bem maluco, bem maluco. E não tem uma lógica, né? Porque tipo, eu estava discutindo com um amigo sobre essa teoria do isolamento vertical, que eu acho que não funcionaria aqui, porque tem muita gente mora com muita gente aqui também, intergeracional. Acho que não funcionaria. Mas até isso, para mim, eu me peguei pensando, mas gente, isso é tipo uma percepção, uma observação que tipo a gente pode desconectar um grupo da humanidade e não sofrer consequências. Se a gente, tipo, se todos os jovens forem trabalhar, tipo, os maiores de 60 anos não vão ser os clientes ou os chefes ou os
colegas dessas pessoas, eu não entendo como a máquina pode funcionar isolando uma... E é meio essa coisa que a gente não tem esse senso dessa máquina junta, que todo mundo faz, sabe assim, tipo, achando que... Eu acho que é muito particular ao Brasil. Tanto que, tipo, a minha percepção da favela e, tipo, das comunidades, das pessoas menos privilegiadas, tipo, é difícil entender para uma pessoa classe média, tipo, primeiro o estento da coisa, tipo, eu nunca vou... Não sei, acho muito... Eu tô tentando entender como tudo é conectado de novo, assim, tipo... Tem uma... E mesmo se eu ler, tipo, não sei quantas pessoas morreram no Brasil, eu não sei como isso me afeta. Até não chegar na minha casa, I guess, não sei. E eu acho que a verdade é que, tipo, tem um equalizador nesse sentido, tipo, chegar na minha casa, bate na madeira, pode chegar na casa do mais pobre, do mais rico, mas também o jeito que vai ser lidado vai ser proporcionalmente diferente, né? Tipo, em termos de assistência médica e teste, etc. É complicado, não dá para entender mesmo ainda. Cara, e ao mesmo tempo é super palpável, né? Desculpa te cortar, Lê. Ao mesmo tempo é super palpável, porque a gente já está vendo esses números, a mídia está escondendo esses números, não a mídia, a mídia enviesada pelo governo. Cara, não dá para saber os números, estão completamente errados, né? A gente tem 20, eu não sei quantos infectados e um número muito pequeno de mortos. Então, assim, cara... Não tá certo isso. Não Na tá verdade, certo. Tem muita gente que tá sendo registrada como morte por doença pulmonar, gente. É ridículo. É óbvio que qualquer pessoa que aparecer com um atestado de óbito desse, você sabe que foi coronavírus, entendeu? É que, assim, a gente está lidando com uma questão que é como a gente comunica uma pandemia, né? Porque imaginemos que desde quando ela começou na China, a gente já tivesse soado o alarme instantâneo, dizendo: mundo, parem tudo agora, porque tem um vírus que vai matar gente adoidado. A gente vem com... Então, assim, imagina o nível de pânico, e acho que a ideia de você poupar as pessoas da grande verdade é você evitar o colapso econômico, né? Tem uma crueldade... Mas isso é uma falta de confiança também na total, fundação da claro. coisa. Tipo, mas aqui, a questão é que, assim... próprio, dessa. Perfeito. Não, mas a questão é que, assim, a maior parte da humanidade, ela é empurrada por esses mecanismos aí do capital e tudo mais, como crianças mesmo, né? A gente infantiliza os nossos adultos. Então a gente fala assim, não vamos falar com eles que eles podem morrer. Vamos falar para eles que só os vovozinhos vão morrer. Sabe assim? E aí isso criou um sentimento de displicência, de pensar, isso é doença que só vai matar idoso, então eu não preciso me preocupar. E que foi um erro estratégico. Deveria ter se falado desde o começo que o que estava em vigência era uma doença gravíssima que pode matar todo mundo de qualquer faixa etária. A exceção, talvez, das crianças que ficam um pouco menos doentes, e aí a gente não sabe ainda se é um vírus que nem tipo o vírus da catapora, que é menos grave em criança do que em adulto, mas a gente não sabe explicar muito por quê. Mas, assim, de resto, as pessoas que estão próximas do meu círculo, de colegas de profissão que já morreram, paciente que já morreu, amigos de amigos que já morreram, são pessoas com menos de 70 anos. Eu tive um professor com mais de 90... Por mais de 60, isso que eu não entendo. Não importa. Exatamente como se você começasse a ser subhumano a partir de um certo recorte. Você não é mais importante. Eu acho que, não sei se é uma coisa milenial, tipo, geracional versus os baby boomers, mas tem um disconnect aí. Como se, tipo, a sociedade poderia viver sem pessoas acima de 55, 60, Exato. 70. Que seja. É quase como assim, a gente vai se perder o peso morto, né? E aí que isso se dá espaço para as teorias de conspiração, né? Tem uma que é justamente isso. Tipo, os países querem aliviar a previdência social dos... Sim. Mas a questão é que de uma maneira pode até mais ou menos isso. Tipo, quando, na maneira que você anuncia que só os idosos vão morrer ou vão ser afetados, já tipo, como é que fala? Já faz passa essa mensagem indireta, né? Do tipo, nem fiquem tão preocupados assim, são só os seus avós que estão sendo um peso na família de vocês, tem que ficar se revezando para cuidar deles, né? Quase é cruel isso, assim. A lógica que vai mover desse discurso, se a gente for olhar o cerne dela, ele é perverso, né? Essa lógica é perversa.
E aí eu queria apontar algumas coisas, eu anotei várias coisas. E todas as tribos e comunidades, tanto mais indígenas ou menos favorecidas, não tem essa escolha também, e isso é um dos apelos dessas culturas, né? Que moram gerações juntas. Tipo, mora o vovô, Exato. A mãe e o filhinho. Eu tenho uma grande amiga minha Desconta toda essa fracção, né? Esse corte. Sim. Eu tenho uma grande amiga minha que trabalha com medicina indígena aqui no Brasil, e eu conversei com ela anteontem. Ela estava trazendo a dificuldade que está sendo de mobilizar, primeiro, as instituições que deveriam estar mobilizadas para cuidar dessas comunidades, e tem esse aspecto mesmo, né? Como é que você faz para você criar um confinamento numa comunidade que é um anel, né? As pessoas moram todas no mesmo ambiente. Não existe, né? E você está a quilômetros, assim, milhares de quilômetros de distância de um serviço de saúde terciário que possa dar suporte de respiração mecânica, essas coisas todas. Quer dizer, se essas comunidades forem afetadas, a gente imagina uma tragédia também, né? E aí a gente tem que pensar assim, bom, e as comunidades urbanas, né, fragilizadas, que são as favelas e tudo mais, né? Uhum. Eu estava lembrando agora, quando vocês estavam falando, dos dados já que estão sendo mostrados nos Estados Unidos, que as populações negras em Los Angeles, em Nova York, elas estão morrendo muito mais proporcionalmente do que as populações brancas. Então você tem, se eu não me engano, 72% dos mortos de Los Angeles são negros, sendo que eles são 12% da população. Se eu não me engano, é esse dado. Quer dizer, essa discrepância entre o contingente social e o número de pessoas que morrem. Isso porque ser pobre nos Estados Unidos é muito diferente do que ser pobre no Brasil, né? Então, você imagina... de novo, reflete, deve ser os números muito similares de quantos são presos, quantos são, sabe, Sim. assim... Claro, essa crueldade fica manifesta em todos os lugares, né? Assim, essas populações são alvo dessas grandes doenças sociais, né? É terrível, assim. Mas aí, pensando nessa questão de comunidade, também a gente vai vendo uma mobilização que eu acho muito interessante também, porque a gente também fica preocupado, nossa, o que será que vai acontecer e tudo mais... E a gente vê, assim, a comunidade em São Paulo do Paraisópolis, de Heliópolis, numa organização impressionante, assim, uma organização política, presidentes de ruas, coordenando a movimentação das pessoas. Quer dizer, a gente vai vendo como esses laços de solidariedade que já estavam ali dados, porque não sejamos ingênuos de pensar que essas pessoas não estão se cuidando há séculos, porque elas estão escanteadas aí da sociedade há séculos e sobrevivendo. E já moram fora do sistema. Exatamente, né? Então... Perfeito, que é esse estado de anomia que eles já viviam e que a gente está vivendo agora na sociedade como um todo. Então, tanto melhor a gente começar a pensar agora, a se inspirar na atitude deles, como eles estão se organizando. Eles estão fazendo uma organização horizontal impressionante. E talvez seja graças a isso que eles vão conseguir resistir. E aí você vai vendo essas manifestações verde e amarelo, que na maioria deles são homens brancos, cis, hétero e tudo mais. E aí? Tá faltando exatamente essa veia solidária nessas pessoas, né? E em relação ao que você estava falando... E assim, não para generalizar de novo, são esses homens brancos e eu vejo, acho que eu falei da vez passada também, quando o Bolsonaro vai na Alvorada e tem os 40 gatos pingados. Nossa. São esses homens brancos e são os evangélicos também. As mulheres mais velhas evangélicos que, é tão... sei lá a palavra. Muitas dessas pessoas são atores, né, que são contratados para ficar ali pagando de coisa. Então a gente tem que ter essa consideração. E é muito difícil, né, essa fala dos evangélicos, porque assim, nessas comunidades, muitas delas são organizadas por igrejas evangélicas. Eu não estou falando da Universal do Reino de Deus, dessas igrejas aí, com esses pérfidos que estão coordenando essas pessoas, né? E que são apoiadores do Bolsonaro. Estou falando de pequenas agremiações evangélicas que são extremamente importantes nessas comunidades, né? Para distribuição de renda, para observação de quem são as pessoas mais frágeis, como que você faz para você coordenar cuidados para essas pessoas, assim, é fundamental, né? A gente tem que tomar cuidado para não fazer disso um balaio de gato e enfiar todo mundo dentro e achar que é todo mundo igual, né? Eu acho que a gente está falando, quando a gente fala que da minha boca, quando eu falo, né, do neopentecostalismo, eu estou falando dessas grandes igrejas, desses grandes bilionários bizarros brasileiros que não abriram o bolso para dar R$10 para os seus fiéis. Pelo contrário, estão pedindo para eles pagarem dízimo ainda. Não, e tem uma ligação direta entre esse que você está frisando
e a bancada política, né? Evangélica, sei lá. E aí, para retomar, total. E aí, para retomar a primeira pergunta do Marcelo, né, que a gente está fazendo essa rodada dessa primeira pergunta dele sobre o medo, assim, essas agremiações, elas surgiram do medo das pessoas, né? Do medo da falta do Estado, do medo do futuro, do medo de você não saber se você vai ter... Da falta de prosperidade, né? Exatamente. Então, assim, você vai nessas igrejas, você vê placas ali na frente, saia da depressão, nunca mais sofra, pare de ser ansioso, venha para cá, você vai encontrar salvação e tudo mais. E esses discursos muito radicais nesse sentido, eles têm uma estruturação que organiza a pessoa no sofrimento dela. Então, se essas igrejas hoje conseguiram atingir 28%, 30% da população brasileira, isso daí foi por displicência e falta da psiquiatria brasileira também. Uma negligência total, porque a psiquiatria brasileira, historicamente, ela foi desenhada para os brancos. Ela foi desenhada para acontecer nos consultórios, ela foi desenhada para acontecer... Ela começou a ser democratizada há muito pouco tempo. A psiquiatria ela era ou feita nos consultórios para os grandes ricos, ou feita nos manicômios para para os indigentes que você não queria cuidar. E aí, a partir da estruturação do SUS, só em 88, a gente tem 30 anos. Né? Tem 30 anos só que a psiquiatria brasileira começou a ser democratizada. E ela ainda é um bebê. E assim, a falta de um programa de saúde mental coletivo, brasileiro, horizontal, não só baseado na medicação, não estou querendo dizer aqui que medicamento não é importante, mas estou dizendo assim, fundamentado em outros alicerces, deixou de oferecer subsídio e suporte afetivo e efetivo para grandes contingentes brasileiros. E é por isso que hoje a gente tem 30% de pessoas desesperadas que foram procurar nas religiões alento para o próprio sofrimento psíquico, porque não é outra coisa, gente. A tristeza de uma pessoa que está chorando na igreja desesperada é a depressão daquela pessoa que está no consultório, é o mesmo fenômeno. Só que uma pessoa está ali podendo pagar R$400 a caixinha do novo antidepressivo do mercado, e a outra está desesperada e ainda sendo atacada e parasitada por um pastor que vai fazer ela tirar 10% do que ela recebe para fazer o cara engordar ali e ter a banheira de ouro que ele tem sei lá onde ele tem, no prédio dele, onde ele mora, em São Paulo, entendeu? Então, eu acho que assim, a gente não fala sobre isso, mas a psiquiatria brasileira, ela foi excludente e ela é responsável também por isso. A gente tem que fazer o nosso meia-culpa. A gente desenhou uma psiquiatria para a burguesia. A gente desenhou uma psiquiatria para quem pode pagar remédio. A gente desenhou uma psiquiatria para quem pode ir para o consultório gastar R$2.000 por mês de terapia. E que, diga-se de passagem, também promete as mesmas coisas que você falou ali no começo. Tipo, e essa sabe, crise... assim, também é uma solução, assim, não é nem, não sei, na minha percepção, não é nem pensado como uma ferramenta, de novo, coletiva ou social. É uma solução, assim, não sei, que nem não sei, quando você estava falando desses slogans, sei lá, da igreja, sei lá, cure sua depressão, o espelho dos recursos que os burgueses, nós burgueses temos na psiquiatria, na psicologia, na meditação, na yoga, sei lá. Exatamente. Mesma... Quando você não pode pagar por esses recursos, você vai cair na mão dos impostores, dos charlatões e dos perversos, entendeu? Essa que é a questão. Então, tem uma crueldade na estruturação de saúde do Brasil que a gente tentou vencer nos últimos 14 anos aí, antes do golpe, e que a gente conseguiu, graças a isso, ter a estrutura que a gente tem hoje para dar conta do coronavírus, porque senão a gente estava assim, chorando agora, todo mundo ajoelhado, desesperado. E, de novo, uma ruptura muito grande, que eu não sei se é baseado em, tipo, nós e eles, tipo, inferior ou superior, que são soluções diferentes para classes diferentes. Sim, isso é terrível. Sim, claro, porque no fim das contas o evangelismo é uma psiquiatria para pobre, vamos dizer assim, né? E é emblemático essa questão dos Estados Unidos e Nova York ser o novo epicentro do coronavírus, a gente sabendo que os Estados Unidos, a maior nação da Terra, ela tem um dos piores sistemas. Não existe um sistema de saúde público nos Estados Unidos. Ou seja, se você contrai uma doença, um vírus, quem pode pagar
é tratado. Quem não pode acaba recorrendo a essa estratégia que o Ale falou, que é Deus vai me ajudar nessa daí, né? Então, eu acho que a questão do SUS, você tem toda a razão, é uma base que a gente tem, embora é uma coisa que tem, ao longo do tempo, os políticos tentando destruir essa coisa pública, né, em benefício do privado. E eu acho que só queria fazer acrescentar. Não, claro. E você tem a fala do Boris Johnson, né, o primeiro-ministro, o premier da Inglaterra, que agradeceu a NHS, que é o SUS da Inglaterra, por ter sido salvo por esse sistema. E ele que é um dos arautos do neoliberalismo mundial. Assim, o cara teve que baixar a cabeça. E olha que ele só passou pela primeira fase do coronavírus. Pode ser que ele ainda passe pela segunda. A gente nem sabe ainda, hein? Então, a segunda fase dele, né, individual, da segunda corcova aí do camelo. Então, a gente nem sabe se tem 3, né? E hoje faleceu, não sei se vocês souberam, o presidente do Santander, em Portugal. E a filha dele escreveu uma mensagem incrível na internet dizendo: nós somos milionários e meu pai morreu puxando aquilo que é gratuito, que todo ser humano tem acesso, que é arte. Ou seja, o que a gente faz com o dinheiro nessa hora? Nada. A gente usa o nosso dinheiro para viabilizar a vida, hoje a gente vai morrer abraçado com ele. E dinheiro vai só servir de colchão, de cobertor para cadáver. Então, assim, e eu queria trazer um outro aspecto, eu queria falar 2 coisas ainda. Eu queria falar sobre essa questão dos Estados Unidos, Marcelo, que acho que eu também trago, Gui, uma resposta em relação ao que você estava falando aí do quais são os números, o que está acontecendo, como é que a gente fotografa esse fenômeno no momento em que ele está acontecendo, né? E o outro é trazer de volta esse aspecto da psiquiatria nesse problema. Porque, assim, eu vou começar a falar da psiquiatria, depois eu venho para a questão americana. A gente vai pensando assim, a onda, o tsunami psiquiátrico vai vir como consequência do confinamento, como consequência da solidão e tal. Tudo bem. Esse problema psiquiátrico a gente já identifica, ele é facilmente reconhecível, porque é de se imaginar que você pega e confina pessoas, é que você põe uma onça pintada numa jaula, ela vai começar a arrancar os próprios pelos, ela vai começar a dar volta em círculo, ela vai começar a sofrer. A gente vai viver a mesma coisa. Todo mundo desenvolver um certo grau de transtorno obsessivo compulsivo, de ansiedade, de tudo que a gente pode imaginar, em graus mais ou menos moderados ou graves. Mas há uma loucura social instalada que tem que ser dita. E como é que a gente diagnostica isso? Né? Primeiro que acho que a gente chegou a falar sobre isso no outro vídeo. Né? Nós estamos vivendo a condição existencial de uma pessoa psicótica. Né? Todo mundo trancado em casa, com medo de sair, com medo de morrer, com medo de ser contaminada, achando que tudo que acontece no mundo é a mesma coisa, só se fala daquilo. E realmente está isso. Né? A gente está vivendo uma esquizofrenia coletiva, cotidiana. Então isso é ótimo para a gente romper os nossos tabus aí, os nossos preconceitos, as nossas psicofobias. E eu acho que tem uma loucura que não está sendo dita, que é essa loucura política, que é essa loucura do nosso representante maior, o nosso presidente eleito, que a gente, como profissional, não tem o direito sequer de apontar para isso e falar: isso aqui é um fenômeno psiquiátrico. E como nós vamos fazer? Isso aqui não é um fenômeno psiquiátrico de uma depressão, uma ansiedade, um fenômeno construtivo. Né? Porque isso também é uma outra questão que a gente estava falando, né, Marcelo? Para além da situação aguda da depressão que vai acontecer, a gente tem que imaginar a manifestação crônica disso que vai ser positiva. Porque a gente sabe, como psiquiatra, que uma depressão ela é um marco na vida de uma pessoa. Ela transforma, ela faz você rever as bases da tua vida e falar: cara, onde foi que eu errei? Por que é que eu cheguei aqui? O que eu posso fazer daqui para frente para ser diferente? Então a gente está vivendo essa grande depressão coletiva que vai fazer com que a gente mude, certamente. Porque essa depressão, ela não vai durar só mais uma semana, ela vai durar meses ainda. Eu diria que ela vai durar semestres. Mas vamos lá. Então, para além desse fenômeno dessa depressão, aí agora eu estou falando de uma outra loucura, que não é a loucura da esquizofrenia, não confundamos. Tem muita gente que fala que o presidente se comporta como um psicótico. Não ofensamos os psicóticos. É muito diferente. O comportamento patológico e patético do nosso representante maior é de uma psicopatia. Verdade seja dita. Então, assim, vou me autorizar a falar disso. O psiquiatra não pode fazer um diagnóstico de uma pessoa sem uma avaliação. Só que, o que é que um psiquiatra avalia numa pessoa para fazer um diagnóstico daquela pessoa? O comportamento dela. Uma figura pública que se expõe
e expõe o comportamento dela ao vivo para a gente enxergar cotidianamente, diuturnamente, ela está dando um prato para o psiquiatra comer de colherinha. Então a gente observa aquilo, não tem como recusar que todo o comportamento tem se manifestado dessa família que hoje está no poder, porque não é só uma pessoa, é um comportamento psicopático. Agora, como nós fazemos para nos protegermos de uma psicopatia? Como a gente faz isso? Em que sentido? Na Constituição americana, há cláusulas em que você pode acionar mecanismos médicos, psiquiátricos, para interditar um presidente e impedir que ele continue fazendo a sua devastação, a sua política de morte, a sua necropolítica, de acordo se o comportamento dele está levando a isso. Nós não temos esse mecanismo no Brasil. Ou seja, eu faço parte de 2 grupos de psiquiatras no WhatsApp, um com 120 psiquiatras, outro com 250 psiquiatras. Nós passamos o dia falando o que este homem está fazendo e a gente fica de braços cruzados porque nós não temos um mecanismo para impedir, para nos manifestarmos como profissionais e dizemos este homem não tem a menor condição de arregimentar as nossas vidas, de nos encaminhar. Este homem está nos levando à morte. Quem vai dizer isso no futuro, já que não estão sendo os psiquiatras no presente, vai ser o Tribunal de Haia. Este homem um dia vai ser preso. E vai ser preso como criminoso para a humanidade. Porque não vão ter 1.200 mortos no Brasil. Essa é a fotografia de hoje. Nós vamos ter milhares, dezenas ou centenas de milhares de mortos no nosso país. E eu não estou querendo ser alarmista. Então agora eu volto para a questão dos Estados Unidos, então. Eu estive em Nova York de férias em janeiro desse ano, portanto há 3 meses, no meio do inverno, e naquela época também, com muito pouca informação acontecendo sobre isso tudo, tinha ouvido falar que tinha uma gripe acontecendo na China e que talvez umas pessoas de lá entrariam em Nova York e trariam essa gripe. A gente estava assim, tudo bem, um super inverno, né? Frio pra caramba em Nova York, a gente fica com medo de pegar uma doença, porque a gente sai do calor aqui no Brasil, e estava lá na minha, todo pimpão passeando, fiquei 21 dias lá. E a gente mal ouvia falar do coronavírus, e o coronavírus já estava entrando no país. E as pessoas todas se aglomerando, indo para Central Park, indo para shopping, passeando na Central Station, não sei o quê, lá, fazendo todas as coisas que fazem, sem nenhuma restrição. Ora, 3 meses depois, e somente 3 meses depois, a gente vê a manifestação do que foi essa displicência do governo americano para com o próprio povo em janeiro. Porque o vírus já estava entrando nos Estados Unidos e as pessoas não estavam levando a sério. E a gente entende a demora de 3 meses para você ver Nova York sendo o epicentro mundial agora do coronavírus. O Brasil está indo numa via pior, porque agora o vírus já está assim, sendo apresentado, falado, já está matando, já está infectando, e as pessoas estão sendo displicentes. Eu acho que São Paulo será o epicentro dessa doença daqui a 2 meses. E isso é reflexo do quê? É reflexo de São Paulo ser a cidade mais doente mental do mundo. A nossa doença mental, ela não é manifestação de um problema genético porque o povo brasileiro nasceu com uma deformação no gênese que ficou mais ansioso, mais deprimido, não. A nossa depressão, a nossa grande ansiedade, 1/3 dos nossos adultos são deprimidos e ansiosos porque a gente vive numa das cidades mais cruéis do mundo. A gente vive numa das cidades mais poluídas do mundo. A gente vive numa das cidades mais descuidadas do mundo. A gente vive numa cidade extremamente violenta, extremamente negligente para com os seus. A nossa depressão, a gente não sabe o quanto ela é consequência dessa negligência ou o quanto ela também produz negligência. E a gente vai ver o reflexo disso, seja porque a gente vai entender que a negligência que produz essa depressão ou que é produzida por essa grande depressão vai gerar concretamente na hora que nós tivermos milhares de mortos nessa cidade. Alexandre, mas você é muito louco, cara. Você está exagerando, você fala demais, você é exagerado, você é catastrofista. Conversemos daqui a 2 meses, vamos lá. As pessoas que hoje acham que eu estou fazendo alarde demais, eu quero que venham bater um papo comigo no dia 14 de junho. E a gente vai ver quem estava sendo catastrofista. Porque eu tive que lidar com essa situação. Não sei se vocês sabem disso, mas as pessoas estavam achando que eu estava exagerando demais, que eu estava chorando em público, que eu estava me exaltando e tudo mais. Tentando passar o recado como uma Cassandra, né, para quem conhece a figura da mitologia grega da Guerra de Troia, a filha louca do Agamenon, perdão, do Agamenon não, do Príamo, em Troia, que dizia
Troia será banhada de sangue. Troia vai ser destroçada e ninguém tá dando bola para mim. E a mulher foi lá, ficou ostracizada, internada na casa dela, e ninguém ouve a Cassandra. A Cassandra é muito louca. Eu fiquei pagando de Cassandra nesse último mês, a Cassandra da psiquiatria, dizendo que a gente vai sofrer, que a gente vai morrer e que a gente vai surtar. E vai mesmo. Porque a matemática tá dada, gente. Não precisa ser muito matemático, não, cara. Você tem solidão, pobreza, depressão financeira, doença, morte. E outra questão, nós não conseguiremos viver os nossos processos de luto como a gente já estabeleceu nas nossas sociedades há mais de 10 mil anos. A gente vai para qualquer museu do mundo, a gente vê urnas funerárias. Nossa, furnas onerárias, tá bom, isso daqui me lembrou o Aécio aqui, né? Urnas funerárias. A gente vê processos antiquíssimos. O que são as múmias egípcias? São rituais complicadíssimos de compreensão do que é a morte. A gente fica fascinado com toda essa arte produzida a partir da morte. Os vasos mais antigos micênicos, você vê as carpideiras desesperadas com os braços para cima chorando. A nossa arte, ela começa a partir da nossa relação com a morte. As nossas primeiras manifestações afetivas, elas vêm daí. Elas vêm da nossa confrontação e da nossa compreensão existencial do que é a finitude. E nós estaremos desprovidos dos nossos recursos habituais de lidar com os lutos. Porque nós não poderemos chorar dos lados dos nossos doentes, nós não poderemos acompanhar os últimos minutos deles nos hospitais, nós não poderemos velar os corpos deles, nós não poderemos enterrar os nossos mortos, e nós não poderemos chorar um no colo dos outros. Então, o que será esse processo de luto violentíssimo que nós teremos que viver sozinhos, sem nenhum ritual estabelecido há mais de 30 mil anos? Aí eu não sei nem se são 10 mil anos, acho que as manifestações ritualísticas de morte, acho que elas datam de 30 mil anos. Então, nós vamos ter que encarar essa situação. E a gente já vai vendo isso, a gente já vai ouvindo anedoticamente uma pessoa ali falando, pô, o cara tá mal pra caramba, hein? Nossa, perdeu não sei quem, tá sofrendo muito. Esses círculos, eles estão se estreitando. Daqui a pouco nós vamos chorar os nossos mortos. Os nossos próximos. Eu já perdi 3 colegas de faculdade, já perdi um paciente. Então, assim, 4 pessoas em 1 mês e meio de crise aqui no Brasil. Vamos ver como a coisa vai avançar. Então, assim, quem está na linha de frente disso tudo, nós profissionais médicos, nós psiquiatras, nós, os enfermeiros, os terapeutas, os fisioterapeutas, os técnicos de enfermagem, o pessoal da limpeza dos hospitais, que tem que lidar com todos os dejetos e as secreções e o sangue e tudo mais, essas pessoas estão vendo no cotidiano o que está acontecendo. E as pessoas estão esgotadas. Só que, assim, há uma complacência e um foco da mídia em concentrar toda a nossa narrativa sobre a questão econômica. A gente abre e liga jornal diuturnamente falando economia, 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 para quando os episódios do Jornal Nacional falando das dificuldades do luto? Para quando um Globo Repórter, um jornal da Band, sei lá o quê, falando das nossas dores? Para quando? A gente vai deixar as pessoas abandonadas? Quando a gente tiver mortes em massa, quando a gente tiver luto em massa, que as pessoas não estiverem dando conta, porque não vai ter profissional para acolher tanta gente, a gente vai ter que produzir material para dar conta de tanta tristeza. A gente vai ter que produzir conteúdo hoje. É muito louco, né? Porque, tipo, e é muito, muito pertinente o negócio que você falou também da depressão que a gente já vive isso, para chegar, tipo, eu que sou um transplante mais ou menos recente aqui em São Paulo, tipo, diariamente, e estava morando no centro, hoje em dia em Higienópolis é bem diferente a situação, mas eu me lembro que, tipo, eu questionei minha estabilidade mental aqui, morando aqui em São Paulo, e um dos jeitos que eu explicava para mim mesmo, falava para pessoas de fora, até, tipo assim, eu não levou um ajuste muito grande para eu literalmente desconectar, tipo, de ver miséria na rua e literalmente não ajudar pessoas que estão com fome, assim. Então, o que aconteceu na minha cabeça todo dia, tipo, por meses e anos, ou de todo mundo, você vê isso. Isso já acontece, a gente não lidando com a morte de um coletiva, tipo. Claro. Quando esse quadro, tipo, de não poder
entrar em luto ou expressar luto para queridos, assim, ou para pessoas próximas, de alguma maneira, tipo, eu penso diariamente eu não ajudando as pessoas que me pedem ajuda. E ver gente dormindo no chão e literalmente, tipo, não fazer Sim, sim, nada. mas tem uma lógica cruel nisso, Nico, que é assim, você ter que pensar nisso como indivíduo e ficar culpado porque você não está dando dinheiro para essa pessoa é a lógica que impera no mundo hoje, é a lógica cristã Então, e aí você fica culpado, eu fico isso, culpado e depois nem fico mais. E, tipo, exato. mesmo hoje eu falando, pensando nas favelas, whatever, comunidades, é muito louco andar aqui em Higienópolis, que é um bairro mais nobre, etc. E, tipo, tá tudo vazio. E os moradores de rua, os necessitados, nem sei se são todos moradores de ruas, tem um desespero a mais na abordagem, no olhar, que, tipo, é muito exacerbado, tipo, é muito, muito impactante, assim. E mesmo assim, não é que a minha conduta mudou completamente, tipo, que agora eu sou, tipo, aqui, irmão, toma Então, mas dinheiro, minha comida, tipo, ainda tem um distanciamento que eu não sei lidar. Uhum. A resposta minha para isso, Nico, é Estado, cara. A gente precisa de mais Estado, não de menos Estado. A gente precisa pagar mais imposto para esse imposto ser convertido em Sim, benefício para essas total. pessoas, porque aí a gente não precisa da esmola, porque a esmola é uma coisa muito cruel. Porque a esmola Não, concordo total, é a mas é mobilização uma da coisa que culpa é, individual, isso não tipo... faz sentido. Perdão. Exatamente, mas é uma coisa que é, tipo, cultivado na cultura desde sempre, né? Tipo, Então, essa é a grande de novo, mudança. eu volto para esse senso de Uhum. coletividade que eu vejo no norte da Europa, e não que lá é tipo, é tudo de graça para todo mundo, não, eles pagam um imposto muito caro também, e claro que a Uhum. escala é muito menor e etc. Mas assim, eu não tenho esse sentimento de confiança do Estado que a Europa tem. Nos Estados Unidos, é engraçado, é importante que você apontou isso também, é uma outra vertente que é do individualismo, né? É meu direito como cidadão individual que também destoa desse senso coletivo, assim, que o Estado tem uma responsabilidade para o coletivo, né? E aqui é tipo uma coisa quase absurda esse senso de confiança no Estado ou o senso que nós somos uma rede coletiva. Tipo, e se mostra nessas atividades de que eu, por exemplo, que me acho super consciente e progressista, não ajudo uma pessoa necessitada. É Mas é muito porque louco isso. Eu sinto que já estou nesse estado de depressão que está me distanciando de uma responsabilidade. E eu acho que muita gente tem esse distanciamento de uma responsabilidade no final, tipo, é quase a mesma teoria de conspiração. Foda-se os velhinhos e os pobres. Tipo, é muito difícil. Como é que a gente vai gerar essa consciência tão rápida para, tipo, eu conheço, tive discussões com pessoas que trabalham, servidores do Estado, né, pessoas que trabalham para o Estado, que têm um salário bom e que estão preocupados em terem um imposto aí a mais, entendeu? De emergencial, não sei. claro. Não, e Tipo, taxação isso sobre devia obrigação. estar acontecendo, né? Tipo, uma ação emergencial Claro. de algum modo. A gente pega os bilionários e faz assim, desculpa, amigão, a gente vai tirar de você e eu jogo aqui embaixo, acabou. Não tem nem mais o que Mas discutir. aí vai... tipo, tudo bem, mas isso só entra em ação num estado crítico, né? Não, Num claro, estado isso agora porque a fome não Exatamente. espera, né? Acho que como o Lula falava quando ele começou o governo dele, a fome não espera. A gente vai ter que fazer Exatamente. esse curto-circuito para saciar a fome de muita gente. O nosso país já estava voltando para o mapa da fome e ele deve estar agora no mapa da fome porque isso não está sendo dito profundamente. Mas eu acho que a nossa obrigação é sair começar nessa crise, porque na verdade o mundo já começou a mudar, gente. A gente já está fazendo essa diferença, a gente tem que ter essa consciência. A gente tem obrigação, eu, você, Nico, Gui, Marcelo e as outras pessoas, de formar uma rede política, cara. A gente vai ter que formar um movimento seríssimo depois que isso vai tudo acontecer. A gente não vai mais poder abrir mão e achar que a gente vai exercer política fazendo voto uma vez a cada 4 anos. A gente vai ter que exercer a nossa cidadania cotidianamente. A gente vai ter que sair disso daqui articulado e querendo um outro Estado.
que não é esse Estado que a gente que fica corrupto brasileiro, essa ladainha toda. Porque o Estado brasileiro ele é muito bem desenhado. A Constituição de 88 ela é incrível. Só que os donos do poder se acapararam do negócio, dominaram a Constituição de 88 e fizeram as coisas se manterem como elas sempre estiveram, no nosso apartheid social. Deu uma cortada aqui no microfone, é isso? Não? Eu mexi aqui no fio sem querer. A gente ainda vive... É uma ilusão nossa achar que nós vivemos a Constituição de 88. Primeiro que agora a gente está vivendo um golpe que não terminou ainda. Né? 2016 não acabou. Né? Nós estamos há 4 anos vivendo um golpe de Estado. A manifestação desse golpe é essa política de morte que a gente vive. E as grandes elites brasileiras não deixaram a Constituição de 88 acontecer como ela deveria. Então, a nós de fazer ela acontecer. Difícil, né? Tipo, e é muito difícil o burguês ter uma consciência sem ter alguma admissão do Estado, dessa apartheid social. Que eu acho que é isso que a gente vive, né? Hoje morreu o presidente do Santander. Amanhã vai morrer o presidente do sei lá que grupo, do sei das quantas, da empresa XY. E aí as pessoas talvez vão começar a ficar um pouco mais sensíveis. Mas eu acho que, assim, eu não sei se eu comentei aqui ou foi em outra fala minha, mas o Paulo Henrique Amorim, falecido, grande jornalista incrível, ele falava: o Brasil não viveu o banho de sangue que ele precisa viver para se tornar uma nação. Então, os Estados Unidos viveu a Guerra da Secessão, a França viveu a Revolução Francesa em 1789. O Brasil não vê esse banho de sangue. Eu jurava que esse banho de sangue ia ser uma guerra civil. Não vai ser. Quem vai fazer o banho de sangue vai ser o vírus. E é esse vírus que vai fazer a gente crescer como nação. E a gente entender que a gente vai conseguir escapar de uma guerra civil, a gente vai conseguir escapar do fascismo por causa desse vírus. Então a gente também tem que humildemente baixar a cabeça e agradecer o fato dessa doença nefasta estar acontecendo, porque ela vai abrir o caminho para a gente conseguir estabelecer uma nova nação. Só que se a gente não tiver essa clareza, a gente não vai fazer isso. Então a gente tem que ter a clareza do nosso papel lá na frente e da exigência que a gente tem que fazer, não dos homens políticos que foram eleitos, mas da gente mesmo lá na frente, da nossa implicação. Sim. E a resistência agora tem que ser feita a partir da casa de cada um, desse isolamento que a gente está cada um, e tem que ser feita essa resistência, seja através de algum conteúdo que está sendo feito, seja através das colaborações. Eu outro dia ajudei o padre Lancelotti, eu sempre estou ajudando algumas causas, que é o que é possível fazer à distância hoje, porque a gente está isolado e está imobilizado. A gente traz algumas discussões. Quer dizer, a partir da casa de cada um, talvez vá se criar uma rede de solidariedade e talvez isso radie para outros setores da sociedade. É difícil. Esse delírio coletivo que o Alexandre se referiu a essa questão que levou à eleição do Bolsonaro, é um delírio coletivo. É o medo. Sim, é o medo. Exato. É o medo com todas as suas... discurso do nós vamos prender, nós vamos matar, nós vamos botar as coisas no lugar. Então, isso tem que ser desfeito, isso leva um tempo, mas com certeza o vírus veio aí como um mal para a humanidade, mas também encerrando em si um bem que é um despertar para as coisas mais urgentes, né? E negando esse discurso do neoliberalismo, né? Botando aí, olha, o Estado, se não participar o Estado, a gente não sai dessa. Não sai dessa. Se não der dinheiro, se não der remédio, se não der alimento, se não der não sei o quê. Então, aí é uma coisa que cria-se uma consciência cidadã no momento em que a gente quase já tinha perdido isso. Quer dizer, alguns setores já tinham perdido claramente isso. Eu vejo gente que está sendo solidária aqui que eu nem imaginava, né, que um dia ia ser. Então, esse despertar pode ser a ponta do iceberg para alguma coisa interessante. Porém, a gente vai ter que ter esse tipo de reflexão do isolamento de cada um aqui, né? Essa posição incômoda muitas vezes, mas para a gente agir mesmo estando paralisado nesse momento. Acredito, viu? Tem uma frase do Brecht, se eu não me engano, vocês me corrijam se eu estiver confundindo,
que é não há nada mais parecido com um fascista do que um burguês assustado. Não é uma frase assim? Um burguês com medo, uma coisa nesse sentido, né? E que é esse apavorado, que é esse grande o medo do quê, né? É o medo de perder o que tem, é o medo da finitude no fim das contas, que a gente pode em última análise dizer que é medo da morte. Então, o que deu origem a esse fascismo brasileiro, esse proto-fascismo brasileiro, foi um grande medo da perda, da morte, da perda financeira, da perda dos privilégios que algumas camadas conseguiram alcançar e que estavam afeitas, assim, agarradas e desesperadas, né? O medo do PT. Medo do PT, medo da ditadura petista, essa pataquada toda. Medo do PT, medo e aí, do PC do... E se a gente for olhar que o denominador comum disso tudo é o medo da morte, então a gente está falando da mesma coisa, cara. Então a pessoa de direita assustada e a gente assustado com medo da morte, e você, Gui, que acorda de madrugada com medo de que você também possa morrer, é incrível. Então como vencer esse grande medo, né? Como ser maior do que o nosso grande medo? Como a gente entender a nossa finitude sem ficar apavorado e retraído e humilhado e se deixar levar e se deixar arrebanhar por gente perversa? Como vencer o nosso grande medo? Acho que é a grande pergunta. E aí, Gui, eu acho que o que você faz, acordando de madrugada e fazendo esse exercício que você fala, pode morrer aquela pessoa, não chega em mim, essa é a grande resposta. A grande resposta para vencer o grande medo é falar, cara, sim, eu vou morrer. Talvez seja quando eu tiver com 98 anos, tá ótimo, mas pode ser que eu morra daqui a pouco. Como eu vou encarar a minha vida sabendo que eu sou finito, sabendo que eu sou mortal? Essa é a grande resposta. E aí, Gui, o seu exercício é um exercício corajoso, ele não é um exercício de alguém que está, ai, nossa, acordei de madrugada com umas perguntas que eu quero fingir para mim que eu não fiz. Essa é a grande questão incrível da psiquiatria. A gente tem medo da psiquiatria, a gente tem medo da doença mental, a gente tem medo da depressão, a gente tem medo da ansiedade, só que são nesses estados afetivos que a gente confronta a nossa vida dolorosamente naquilo que ela é mais necessária de ser confrontada. Que é a nossa morte. No fim das contas, a psiquiatria tem um grande professor que fala, um professor holandês, Van den Berg é o nome dele. A psiquiatria é a ciência da solidão. A nossa solidão, o que é? A nossa finitude, a nossa morte. O modo como a gente sofre é o modo como a gente encara a nossa própria mortalidade. E a gente está tendo uma situação privilegiada de não poder mais fingir para a gente mesmo que nós não somos mortais. Então, Gui, quando você acorda de madrugada, cara, deve ser foda, né? Levantar, tá aí de sobressalto, ter que pensar que talvez você vai morrer, cara, mas esse exercício é salutar. Esse exercício agora, ele não é exercício de alguém que fala, pô, você tá muito louco pensando que você vai morrer, cara, para com isso. Ele é o exercício da realidade, é o contrário. Agora você está com os pés fincados no chão. E o que essas perguntas trazem? O que você responde quando você se faz essa pergunta? Bora lá, Gui, responde aí. Eu vi o seu bate-papo com uma amiga que é psicóloga, se eu não me engano. A Ana Maria Yamaguchi. Esse vídeo ficou super bonito, né, cara? Assistam Nossa, aí quem emotivo. tiver. Super emotivo também. Vocês dois, pode falar aqui? Claro, por favor. Já está publicizado. Vocês dois pontuam de forma bonita e se expõem de forma bacana, né? De ter vivido uma experiência de loucura, se é assim que eu posso chamar, não sei, me corrija. Psicose, o nome que você quiser dar, você tá tranquilo. E aí você, pós isso, conseguir entender que você viveu aquilo e aí você pode falar com propriedade. Porque até então é só uma pesquisa, é só uma ciência, é uma medicina, né? Exatamente. E aí eu não tenho uma resposta para te dar. Ainda assim, todas as vezes que eu me peguei desse jeito, até antes de ter um diagnóstico ou tomar um remédio, alguma coisa do tipo, conseguir pensar por que eu estou naquele estado, né? É autoconhecimento, no fim. Perfeito. Então, é tentar relaxar, é tentar buscar autoconhecimento o tempo inteiro. Porque é muito doido, e aí eu não sei se vocês passam por isso, que a hora que amanhece, dá o horário, 7h30, 8 horas da manhã, tudo volta ao normal. É meio assustador, parece que é um mundo paralelo, meio bizarro. Então, que bom que a gente... que bom que a gente... Exato. Porque tem um gap aí de você conseguir dormir a partir de um momento pós aquela aflição toda. E essa aflição pode vir de dia também. Eu estou falando do meu caso aqui, tá? Claro. As pessoas que têm alguma aflição têm algum horário específico. Eu tenho porque naquele momento tá pós essa aflição, aí você acorda e nada aconteceu. Eu produzo, pinto o dia inteiro, busco referência e tudo funciona, né? Então,
não tem muito, não tem uma regra, né, Ale? Não tem. E é interessante você ter trazido esse filme, vamos falar dele, né? Que é o do outro canal, que é o República 1411, né? Não é do nosso canal aqui Incêndios, mas é um canal que eu mantenho também no YouTube, então convido a galera para ver. Esse vídeo se chama Delicadeza em Meio à Morte e à Loucura. E acho que a nossa fala, a minha fala da Ana Maria Maguchi Ferreira, ela é uma fala justamente de trazer como essa experiência da loucura, da desorganização, da psicose, ela é muito aparentada da morte, como ela nos ensinou, de certo modo, não, ela nos ensinou profundamente a lidar com a vida, né? A entender a radicalidade do que significa não mais ser, porque a experiência da loucura é a experiência do não ser. E aí, como a gente valoriza, então, a hora que a gente está sendo normal, fala, pô, eu caibo em mim agora, né? Não caber em si é muito doloroso, né? Então, isso ensinou para a gente um respeito à palavra, um respeito à pessoa, uma noção de partilha e de comunhão que a gente conseguiu sair dessa experiência vivificado. E eu acho que justamente essa que é a questão interessante. Você sai da experiência da loucura, que é uma experiência de morte, quase morte, para uma necessidade de vida, de prazer, de amor, de luz, do sol, que acho que é o que a gente está vivendo hoje. Então, assim, de novo a gente volta. Ninguém precisa ficar psicótico para viver a experiência da loucura, cara. Nós já estamos nela. Nós estamos vivendo todos. Então, que bom que ninguém vai precisar ficar internado no hospital psiquiátrico para aprender o que é sofrer como um psicótico, de ficar trancado em casa, com medo de tudo, paranoico e tudo mais. Porque nós já estamos vivendo. Então, assim, a grande lição dessa grande crise que a gente vai viver, dessa grande depressão, dessa grande psicose que a gente já está instalado nela, vai ser amor à vida. Vai ser o que? A gente afirmar, como a gente já tem afirmado, que nós não queremos a boçalidade, nós não queremos a insolência, nós não queremos a falta de solidariedade, nós não queremos a soberba, nós não queremos a arrogância. A gente não quer nada que está ligado ao individualismo. A gente não quer nada que está ligado a farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente quer vida, e a vida ela se faz em rede, a vida ela se faz em tecido. Essa experiência ela vai trazer ainda para um segundo momento, mas a gente tem que fazer essas sementes brotarem agora. Mas esse segundo momento vai ser um momento extremamente vivificante, extremamente prazeroso, extremamente amoroso. Imagina que delícia que vai ser você poder abraçar um amigo depois de 6 meses sem poder encostar em ninguém. Que coisa, vai ser uma força isso. Vai gerar tanta coisa bonita. Que bom, né? Mas assim, até esse dia chegar, cara, a gente vai ter que falar cotidianamente, não é só dos números econômicos, não é só do número de desempregados, é que significa que aquele desempregado da estatística, ele está passando fome e ele está morrendo. E a irmã daquele cara que está morrendo está chorando sem poder chorar no colo do pai. E o pai que está ali tentando acolher a filha vai morrer de Covid depois de 2 semanas. Entendeu? Vai ser... eu não sei que nome dá para... É uma erupção, não sei... Eu vejo isso como um grande caos instalado, uma ebulição que vai fazer com que as coisas se reestruturem. Então a gente tem... E aí, de novo, para pegar uma fala sua que eu até anotei aqui, Gui, quando estava falando disso, né? Até onde a gente inclina para acreditar que vai dar tudo certo ou ficar num pessimismo extremo, né? A gente está nessa corda bamba entre hoje e o nosso futuro e embaixo da gente é uma piscina de lava, cara. A gente não pode triscar que a gente cai e vai morrer tostado, entendeu? Então a gente tem que ir caminhando serenamente, sem se deixar inclinar pelo pessimismo sinistro e sem se deixar cair também pelo lado do otimismo babaca. A gente tem que olhar para frente pensando, cara, qual que é a dose certa de otimismo e pessimismo para a gente não cair nessa corda bamba e continuar vivo lá na frente. Então, assim, o segredo vai ser encontrar esse equilíbrio. O segredo vai ser a gente não correr o risco de se jogar ali num desespero pessimista, nem de ficar completamente avoado otimistamente, entendeu? Olha, linda imagem, hein? Acho que a gente poderia retomar um pouco esse papo outro dia, não sei. Sim, a conversa esticou aqui, claro. Que é uma delícia ficar conversando. A gente pouco, mas eu acho assim, não espaçar muito esse próximo papo e também que o Gui, o Nico, surgiram aí temas para a gente tratar. Claro que hoje a tônica sempre vai ser essa questão da fase que a gente está vivendo, que é uma coisa única, mas a gente tentar aprofundar essa abordagem, acho que foi muito legal, muito bacana.
Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia partir para a aula. Lembra que a gente ficou devendo aquela aula sobre a doença? Sim, acho que seria legal também tentar voltar à estrutura que a gente tinha mais ou menos desenhado antes. E como você disse, mas claro que tudo vai ser prefaçado com a condição que a gente está vivendo hoje, né? Mas, de repente, seria interessante tipo, voltar mesmo, né? Ao que a gente tinha mais ou menos planejado. Eu sou o chato que fica insistindo na aula, mas eu acho que a aula tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, eu acho. Eu concordo com você, Gui. Porque todas as vezes que a gente conversa, a gente fala... eu não sei o nível disso tudo, eu não consigo palpar, né? Igual o Ale fala com muita propriedade do que todo mundo vai viver e da loucura que todo mundo vai viver, porque a gente tem muita gente desprivilegiada mesmo, né? Mas eu acho que vai ser o tema depois também. Eu acredito no que o Ale fala. Por isso estou aqui também, né? Sim. Também. Beleza. E a gente podia fechar, então... Olha, hoje é terça, né? Eu faria no fim de semana numa boa, pessoal. Esse fim de semana aí, eu tô tranquilão. Para mim, eu acho que eu não tenho nenhum compromisso esse final de semana. Você vai ficar em casa? Acho que vou ficar em casa. Então, beleza. A gente combina por mensagem para fechar um horário aí de sábado ou domingo. E vamos dar um gás aí. E acho que agora... quando você tiver o vídeo, manda para mim, para a gente... Já vou mandar bala. Tranquilão, já tô fazendo isso, galera. Putz, super obrigado por essa conversa. Ela é vivificante, ela é... Eu tô com o corpo até aquecido aqui, que eu adoro conversar. E é sempre um prazer estar com vocês, pessoal. Obrigado mesmo, vocês também. A gente combina aí. Tchau, gente. Um grande abraço, pessoal. Falou. Tchau.